Quando me viram levando 3 porcos que mal conseguiam ficar em pé, começaram a rir. Disseram que eu tinha enlouquecido, que estava alimentando prejuízo. O fazendeiro mais rico da região me chamou de caso perdido na frente de todo mundo. 4 meses depois, ninguém riu, porque aqueles 3 porcos que estavam condenados à morte foram a única coisa que salvou minha vida. Me chamo Antônio Valadares. Tenho 53 anos, 10 alqueires de terra vermelha no município de Santa Lúcia do Norte, um caminhão velho que arranha no 3º marcha, e uma casa que já foi cheia e hoje é só eco. Criei boi, criei porco, criei galinha, criei filho. Os filhos foram crescendo e foram embora, um para o sul, outro para a capital. E a Lourdes, minha mulher de 28 anos, foi embora de um jeito que ninguém consegue trazer de volta. Derrame. Dormiu num sábado à noite e não acordou no domingo. Simples assim, cruel assim. Depois dela, aprendi que a fazenda muda de cara. Antes, tinha cheiro de café passado na hora, de roupa no varal, de almoço sendo feito desde as 10 da manhã. Tinha barulho de panela, de conversa, de rádio ligado na hora da novela, mesmo sem ninguém assistindo direito. Depois, virou só vento passando pela janela que eu esquecia de fechar. Madeira da casa rangendo de madrugada, como se a estrutura também sentisse a falta. E aquele café requentado que eu tomava de pé, olhando pela janela, sem ver nada de especial lá fora. Minha rotina era essa. Acordo com o galo, que não falha nunca. Tomo o café que sobrou da véspera. Nunca aprendi a fazer café novo só para mim. Parece desperdício demais. Como um pedaço de pão, às vezes com manteiga, às vezes sem. Coloco o chapéu, saio para o terreiro e olho o céu antes de qualquer coisa. Vejo a cor do horizonte, cheiro o ar, decido se vai chover ou se vai fritar. Depois vou ao curral, solto o gado, conserto o que tiver para consertar e assim o dia vai indo, hora por hora, até o sol desaparecer atrás das serras. Naquele ano em especial, a seca tinha sido brava. O pasto estava ralo, a terra rachada no trecho mais alto da propriedade e o açude, que costumava ter água sobrando, estava pela metade. Eu andava mais silencioso do que de costume, se é que isso era possível. Os vizinhos de vez em quando passavam pela estrada de terra que corta a frente da minha fazenda, levantavam a mão, eu levantava a minha, e era isso. Não precisava de mais. Todo mundo aqui sabe que solidão de roça é diferente de solidão de cidade. Na cidade, solidão dói alto. Na roça, ela vai doendo baixinho, todo dia, no ritmo da lida. Na cozinha, eu tinha deixado do jeito que a Lourdes gostava. Não por não querer mudar, mas porque nunca soube muito bem onde era o lugar certo de cada coisa. Ela sempre soube, e eu nunca perguntei. O filtro de barro ainda era o dela. A toalha de mesa xadrez vermelha, desbotada num canto, ainda era a mesma. E na parede da sala, a foto do casamento, ela de vestido branco simples, eu de paletó alugado, que ficava apertado no ombro, os dois rindo de algo que não me lembro mais o quê, mas que devia ser bom, porque o riso dela era daqueles que chegam antes da gargalhada. Toda manhã, eu passava pela sala. Toda manhã eu olhava para a foto. Não como quem chora, não como quem reza, mas como quem precisa se lembrar que aquilo foi real, que teve, que valeu. Naquele dia de outubro, o calor chegou antes das 6. Um calor seco, abafado, daquele que não tem vento nem misericórdia. Eu já estava no terreiro quando percebi que o portão do fundo tinha cedido de novo. O arame tinha arrebentado na 3ª estaca, igual ao que eu havia consertado 2 semanas antes. Sentei no chão para esticar o novo arame, com a mão já conhecendo o movimento. E enquanto trabalhava, ouvi o som das cigarras explodindo nas árvores do pomar. Um barulho cheio, constante, que às vezes parece que vai embalar, mas na verdade vai apenas empurrando o silêncio para mais fundo. Foi naquela tarde, voltando de uma volta pelas cercas do lado norte da propriedade,
que passei pela estradinha que sai pelos fundos e vai dar na terra da família Queiroz. Terra abandonada havia 2 anos, desde que o velho Queiroz morreu, e os herdeiros foram brigar na justiça. Eu sabia que lá atrás tinha um curral de madeira podre, que o vento ia derrubando aos poucos, e foi ali que ouvi. Primeiro pensei que era coisa do vento nos bambus, mas o som voltou fraco, quase nada. Um som que quem nunca cuidou de bicho talvez não reconhecesse. Mas eu reconheci. Era o grunhido de quem estava com fome há tempo demais. Larguei o caminhão no acostamento, desci pela cerca baixa, sem nem pensar direito no que estava fazendo, e fui andando pelo mato seco em direção ao curral velho. O cheiro chegou antes da imagem, aquele cheiro forte de bicho adoecido, de esterco velho, de coisa que foi esquecida. E quando cheguei perto o suficiente para enxergar pelo vão das tábuas podres, ficou um tempão parado sem conseguir mover o pé. 3 porcos dentro de um chiqueiro que mal tinha espaço, sem água, sem comida, com as costelas aparecendo por baixo da pele como arames embaixo de um saco. O menor estava deitado de lado, respirando num ritmo irregular, como se cada inspiração fosse uma decisão difícil de tomar. A fêmea ficava de pé, mas tremia, e o terceiro, o que tinha mais corpo, apesar de tudo, tentava se levantar, escorregava na lama ressecada, tentava de novo. Fiquei olhando para eles por um tempo que não soube medir. Não sei bem o que passa na cabeça de um homem nessa hora. Sei que pensei, não é meu problema, não é minha terra, não é meu prejuízo. Pensei que provavelmente não tinham cura, que estava vendo o começo de um fim que já tinha começado há dias. Pensei no trabalho que daria, no custo, na fala do povo. Mas pensei também na Lourdes, que nunca passou por um bicho sofrendo sem fazer alguma coisa. Ela dizia que a gente não escolhe sempre o que vai amar, mas escolhe sempre o que vai fazer com o que vê. Ela tinha essa sabedoria simples, daquelas que parecem óbvias quando alguém fala, mas que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem praticar. Voltei para o caminhão. Peguei as cordas que sempre carregava na caçamba. Voltei para o curral e comecei a trabalhar. Não foi fácil. Bicho fraco é bicho assustado, e bicho assustado não colabora. O menor, o que eu ia chamar mais tarde de Braça, mal reagiu quando amarrei a corda nele, o que me preocupou mais do que qualquer resistência teria preocupado. A fêmea, que virou estrela, tentou se afastar, e aquele teimoso brilho nos olhos dela, pequeno mas presente, me disse que ela ainda queria viver. O maior, que chamei de Valente, caiu 2 vezes antes de chegar à carroça, mas levantou as 2, com uma obstinação que me pareceu quase humana. Quando atravessei a estrada de terra com os 3, amarrados com cuidado na carroça, o sol estava quase descendo. E foi aí que o primeiro riso veio. Um menino que passava de bicicleta parou, olhou, abriu a boca. Um vizinho que estava na varanda da venda se levantou para ver melhor. E o riso começou a crescer, de um para outro, como quando alguém bate uma lata e o barulho vai longe. Não respondi. Apertei as rédeas, olhei para a frente e segui. Mas por dentro senti o calor da vergonha, e logo atrás dele, feito brasa que não apaga, a mesma coisa que a Lourdes me ensinou sem usar essa palavra. A teimosia de quem ainda acredita que fazer o certo vale alguma coisa, mesmo quando o mundo inteiro está rindo. Cheguei em casa com a tarde fechando, descarreguei os 3 no chiqueiro velho que eu tinha no fundo do quintal, dei água limpa, joguei um punhado de milho, botei palha fresca no chão. Fiquei agachado perto deles por um tempo, no escuro que ia chegando, ouvindo o barulho deles, bebendo água pela primeira vez em quem sabe quantos dias. Naquela noite, ao passar pela sala, parei diante da foto da Lourdes. Não falei nada, mas ela teria gostado daquilo. Eu sabia. Fui dormir com os grilos cantando lá fora e o coração, pela primeira vez em muito tempo, fazendo um barulho diferente. Capítulo 2. Os primeiros dias e o riso do povo. Em breve. Quer que eu continue?
Continue 0234, capítulo 2. O riso do povo e o peso do nome. No dia seguinte, Santa Lúcia do Norte já sabia. É assim no interior. A notícia não precisa de jornal, não precisa de telefone, não precisa de nada além de um par de olhos e uma boca que não consegue ficar quieta. Até às 6 da manhã, quando eu ainda estava no terreiro dando a primeira água para os 3, já tinham me dito que a história tinha chegado na venda do Geraldo, no bar do Caetano e na fila da padaria. Fiquei sabendo disso pela dona Neta, vizinha dos fundos, que apareceu na cerca com o rosto de quem vem trazer notícia ruim, mas que no fundo está curiosa. Antônio, você viu que estão falando de você na cidade? Bom dia, dona Neta. Estão dizendo que você trouxe 3 porcos moribundos para casa, que você pagou por eles. Não paguei nada, estavam abandonados. Ela olhou para o chiqueiro, olhou para mim e fez aquela cara de quem quer ajudar, mas não sabe como sem antes julgar. E você acha que eles têm jeito? Olhei para os 3. Brasa estava deitado no mesmo lugar da noite anterior, mas respirava. Estrela tinha bebido mais água e se movido um pouco. Valente já estava de pé, olhando para mim com aquela expressão séria que os porcos têm quando estão prestando atenção. Não sei ainda, mas vou descobrir. Dona Neta balançou a cabeça do jeito de quem acha que não, mas não vai falar isso em voz alta. Deu boa sorte com a boca pequena e foi embora. Fiquei sozinho de novo, que era como eu estava acostumado a ficar. Os primeiros dias foram um teste de resistência que eu não sabia se ia passar. O problema não era só a condição deles, era a combinação de tudo ao mesmo tempo. Bicho desnutrido não assimila ração como um direito. O estômago fica pequeno, ressecado, e se você jogar comida pesada de uma vez, pode matar em vez de salvar. Aprendi isso há muito tempo com o meu pai, que criou porco a vida toda, e dizia que a paciência na hora de recuperar um animal doente vale mais do que qualquer remédio. Então comecei com lavagem rala. Água morna misturada com fubá fino, um pouco de sal, um pouco de açúcar mascavo. Nada pesado. Oferecia 3 vezes por dia em balde limpo, trocando a água sempre que esquentava. Ao lado, milho partido em pedaços menores, mais fácil de mastigar. Brasa não levantava para comer. Eu tinha que abaixar o balde até a boca dele, esperar, torcer. Nas primeiras 2 vezes, ele não reagiu. Na terceira, passou a língua uma vez na beira do balde. Só uma vez. Mas foi o suficiente para que eu ficasse ali mais 20 minutos, com o joelho na lama, esperando que ele tentasse de novo. Não tentou naquela vez. Mas eu voltei no dia seguinte, e no outro. O problema maior tinha nome e sobrenome. Raimundo Ferraz. Raimundo era o maior fazendeiro da região. Não do município, da região inteira. Tinha terras que o olhar não alcança do alto de um morro, gado que ninguém sabe ao certo quanto é, e um dinheiro que geração nenhuma consegue acabar. Era o tipo de homem que, quando entra num lugar, o lugar muda de postura. Não porque seja especialmente admirado, mas porque é temido. E no interior, medo e respeito às vezes andam de mão dada sem que ninguém perceba a diferença. Raimundo tinha um jeito de falar que parecia sempre que estava decretando alguma coisa. Não perguntava, afirmava, não sugeria, determinava. E quando ele escolhia uma pessoa para servir de exemplo de como não se deve viver, aquela pessoa sentia o peso disso em cada ida à cidade, em cada conversa na venda, em cada olhar que desviava antes de chegar nos olhos. Eu tinha me tornado o exemplo dele. Soube disso de vez quando fui à cidade buscar ração, 2 dias depois de trazer os porcos. Estava no balcão da casa agropecuária, escolhendo o suplemento vitamínico mais barato que eu podia pagar, quando ouvi a voz dele vindo da porta. Olha só, o Valadares foi comprar remédio para os defuntos. Algumas pessoas riram, não todas, mas algumas, e isso foi suficiente. Me virei devagar. Ele estava na porta, chapéu de couro na cabeça, camisa de botão aberta no colo, a postura de quem nunca precisou se encolher na vida. Do lado dele,
2 peões, que riram também, porque era o que se esperava que fizessem. Não comprei defunto nenhum, seu Raimundo. Encontrei bicho abandonado e trouxe para casa. Bicho morrendo. Ele corrigiu com aquela voz calma que era mais cortante do que grito. Bicho que qualquer criador com experiência olha uma vez e sabe que não tem mais volta. Você foi lá, se deu ao trabalho de carregar, vai gastar ração, vai gastar remédio, vai perder o seu tempo e, no fim, vai enterrar os 3. Pausou, olhou ao redor para garantir que estava sendo ouvido. Com todo respeito, Valadares, quem aposta em bicho morrendo merece mesmo falir de vez. O silêncio que veio depois daquilo foi do tipo que gruda na pele. Senti o calor subindo pelo pescoço. Senti a vontade de responder, de me defender, de listar cada razão pela qual eu sabia o que estava fazendo. Senti o peso da humilhação, aquele peso específico que só existe quando acontece em público, na frente de gente que vai repetir depois. Mas não abri a boca. Olhei para ele por um segundo. Só um segundo, o suficiente para que eu visse que ele esperava uma reação, que a reação fazia parte do espetáculo, e me virei de volta para o balcão. Paguei o suplemento, peguei o troco, saí com a sacola no braço sem pressa, como se aquela conversa não tivesse acontecido. Por fora, por dentro, aquilo queimava igual à brasa que eu tinha colocado no nome do menor dos 3. Voltei para casa com raiva e com propósito, que às vezes são a mesma coisa. Fui direto ao chiqueiro. Me agachei na frente de Brasa, que continuava deitado. Olhei para ele por um longo tempo, ouvindo o som da sua respiração irregular, vendo o flanco magro subir e descer com dificuldade. Você vai viver, falei em voz alta, como quem toma uma decisão. Não sei se foi para ele ou para mim. Fui ao poço buscar mais água limpa. Voltei com o balde. Abaixei até a boca dele, igual nos outros dias. E Brasa, com um esforço que parecia custar tudo que ainda tinha, passou a língua na água. 1 vez, 2, e na terceira, bebeu de verdade. Fechei os olhos por um instante. Não chorei, não sou de chorar fácil, mas senti alguma coisa se soltar no peito, como quando a pressão de um nó afrouxar um tiro de repente. Fiquei ali agachado, com a mão suada no balde, ouvindo Brasa beber. Estrela, do outro lado do chiqueiro, me olhava. Aquele brilho teimoso nos olhos que me fez dar o nome que dei. Como se ela soubesse que algo tinha mudado. Valente tentou se levantar, escorregou, tentou de novo, levantou. Fiquei olhando para os 3 por um momento que não caberia em palavras, e senti uma coisa que não sentia havia muito tempo. A sensação de ser necessário, não de um jeito grandioso, não de um jeito que alguém de fora veria e admiraria, mas aquela necessidade pequena, concreta, de todo dia, que alguém precisa de você amanhã de manhã, que tem uma razão para levantar antes do sol, que tem uma coisa viva esperando por você. A Lourdes fazia isso por mim durante 28 anos. Depois dela, eu tinha perdido o fio. Ali no chiqueiro, com 3 porcos quase mortos e o cheiro de lama no nariz, comecei a encontrar o fio de volta. A semana seguiu pesada, como semana de roça costuma ser quando o tempo não ajuda. Choveu na quarta-feira à noite. Não uma chuva boa de encharcar a terra com calma. Foi uma chuva raivosa, daquelas que caem todas de uma vez, com trovão que sacode as telhas e relâmpago que clareia o quarto mesmo com a janela fechada. Acordei com o barulho e corri para o chiqueiro no escuro, com a lanterna na mão, pisando nas poças que já formavam no terreiro. O chiqueiro estava com água entrando pelo canto do fundo. Brasa continuava deitado, mas agora numa lama rasa que ia crescendo. Não pensei, entrei. Me ajoelhei na lama, coloquei a mão nas costas dele e o empurrei para o canto mais alto, onde o telhado de zinco aguentava a chuva. Estrela se moveu sozinha. Valente ficou me observando do canto seco, como se não entendesse o barulho todo. Fiquei ali por um tempo que não soube medir,
agachado no chiqueiro alagado, com a chuva batendo forte no zinco acima de mim, o cheiro de terra molhada misturado com o cheiro de bicho, a mão ainda pousada nas costas de Brasa. O trovão veio de longe e chegou perto, e por um momento a luz do relâmpago entrou pela fresta da porta e iluminou tudo em branco. Pensei em desistir. Não vou mentir. Pensei que talvez o Raimundo tivesse razão, que talvez eu fosse mesmo teimoso para o lado errado, que talvez a fazenda estivesse indo mal, que os filhos estavam longe, que a Lourdes não estava mais ali para dizer se aquilo fazia sentido ou não, e que eu estava sozinho no chiqueiro, no meio de uma tempestade de madrugada, com a mão na lama, cuidando de 3 porcos que o mundo inteiro já tinha dado como perdidos. O choro não veio, mas o peso veio, aquele peso que não é só cansaço do corpo, é o cansaço de quem carrega sozinho por tempo demais. Mas Brasa respirou fundo. Um respiro longo, diferente dos outros, como quem solta algo que estava preso. E ficou. Me levantei devagar, saí do chiqueiro. Voltei para casa encharcado, tirei a roupa no alpendre, me sequei com a toalha grossa que a Lourdes tinha comprado numa feira há não sei quantos anos, e fui dormir. Na manhã seguinte, quando cheguei ao chiqueiro com o balde de água, Brasa estava de pé, vacilante, torto, com as pernas ainda finas demais para o corpo que tentava sustentar, mas de pé. Parei na porta do chiqueiro e segurei a respiração. Ele me olhou. Não sei o que um porco vê quando olha para um homem, mas naquele momento parecia que ele entendia alguma coisa. Como se soubesse que alguém tinha ficado do seu lado quando não era obrigado. Coloquei o balde no chão. Ele foi até lá e bebeu. Capítulo 3. A língua do povo. Em breve. Quer que eu continue? Continue 02, 35 capítulo 3, a língua do povo e o silêncio do fazendeiro. Tem uma coisa que o interior faz com precisão cirúrgica. Ele escolhe um homem para falar mal e fala com dedicação. Não precisa de motivo grande. Às vezes basta uma diferença, um comportamento fora do padrão, uma decisão que a maioria não tomaria, uma teimosia que os outros não entendem. E quando esse homem é viúvo, mora sozinho, não tem mais filho em casa e ainda por cima resolve carregar 3 porcos morrendo numa carroça atravessando a estrada principal. Aí então a conversa rende por semanas. Eu sabia disso. Cresci nesse lugar. Enterrei meu pai nessa terra. Casei aqui, criei filho aqui, chorei de joelho no chão quando a Lourdes foi embora e o padre disse as palavras que o padre diz. Conheço cada curva dessa estrada, cada nome de cada família, cada rancor antigo que nunca foi resolvido e cada amizade verdadeira que sobreviveu a tudo. Conhecia o interior como quem conhece a própria casa no escuro, sem precisar acender a luz para não tropeçar. E por isso mesmo eu sabia o que estava vindo. A venda do Geraldo ficava no centro do vilarejo, numa esquina de chão batido, onde a estrada principal cruzava com a estradinha que ia para o cemitério. Era um comércio simples, daqueles que vendem de tudo um pouco e de nada em quantidade suficiente, mas que existia muito mais como ponto de encontro do que como estabelecimento comercial. Ali se pagava conta, se comprava fiado, se tomava refrigerante quente na prateleira e café que ficava no fogo desde a manhã. Ali, principalmente, se conversava. Fui lá na segunda-feira da segunda semana buscar querosene e um rolo de arame que eu precisava para consertar mais um trecho de cerca. Entrei, tirei o chapéu, cumprimentei o Geraldo. Ele me cumprimentou de volta com aquela cortesia de quem está com a cabeça em outro lugar. Havia 3 homens sentados nas cadeiras de plástico perto da porta. O dito Canela, que tinha uma pequena criação de gado e vivia mais na venda do que na fazenda. O Zé Pequeno, que plantava mandioca e vivia reclamando de tudo. E o Bidu, peão avulso que trabalhava para quem pagasse e passava os dias livres ali mesmo, no mesmo assento. Quando entrei, os 3 pararam de falar. Não é o silêncio de respeito. É o silêncio de quem estava falando de você e não terminou. Cumprimentei os 3. Os 3 responderam.
cada um do seu jeito. O Dito com um aceno de cabeça, o Zé Pequeno com um resmungo, o Bidu com um sorriso que queria ser simpático, mas chegou torto. Fui até o balcão, pedi o querosene e o arame. Enquanto o Geraldo ia buscar, o Dito Canela se mexeu na cadeira e disse, sem olhar diretamente para mim, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Ouvi dizer que os bichos do Valadares já melhoraram um pouco. Pausa, o tipo de pausa calculada. Pena que melhora assim a ilusão, completou o Zé Pequeno fungando. Bicho que começou mal acaba mal. É lei. O Bidu não falou nada, mas riu com a barriga. Aquele riso mole de quem acha graça sem entender bem do que. Peguei meu troco. Peguei meu querosene. Peguei o rolo de arame. Boa tarde para os senhores. Falei e saí. Não me defendi. Não expliquei. Não argumentei. Meu pai me ensinou uma coisa que levei anos para entender. Quando a boca do outro está aberta para te diminuir, a melhor resposta é caminhar. Não por covardia, mas porque palavras jogadas contra quem não as quer receber são palavras perdidas, e a energia que você gastaria respondendo é a mesma que você precisa para fazer aquilo que está provando. Então eu caminhava e trabalhava e ficava quieto. Mas foi numa quinta-feira, na fila do banco em Santa Lúcia, que a coisa chegou num nível que eu não esperava. Estava esperando minha vez, de chapéu na mão, quando a mulher à minha frente, não vou dizer o nome porque não cabe, se virou para a amiga ao lado e disse, em voz que claramente não estava tentando ser baixa. É aquele que trouxe os porcos moribundos para casa. Sabe? O viúvo do sítio. A amiga olhou para mim rapidinho, desviou o olhar e disse, eu ouvi falar. Dizem que ele ficou meio perturbado depois que perdeu a mulher, que passou a misturar as coisas. Coitado, disse a primeira. Aquele coitado foi o que mais pesou. Não a gargalhada do Raimundo, não o comentário do Zé Pequeno, não o silêncio calculado dos homens na venda. Foi aquele coitado dito por uma mulher que não me conhecia direito, com aquela mistura específica de pena e desprezo que é pior do que qualquer ofensa direta. Porque a ofensa direta você responde ou engole e passa, mas a pena, essa você carrega. Saí do banco com o que precisava e fui direto para o caminhão. Sentei no banco do motorista sem ligar o motor. Fiquei olhando pela janela para a rua movimentada do vilarejo. As mulheres com sacolas, os homens encostados nas paredes, as crianças correndo no calor da tarde. Santa Lúcia do Norte, no seu ritmo de sempre, que não muda muito, que não vai mudar em breve. Pensei na Lourdes, pensei em como ela me conhecia de um jeito que ninguém mais conhecia. Como ela sabia quando eu estava com raiva, mas não ia mostrar, quando eu estava triste, mas ia fingir que não, quando eu precisava que alguém chegasse perto sem fazer pergunta nenhuma e ficasse ali, só ali, do lado. Como ela fazia isso? Chegava, sentava perto, não falava, e de algum jeito o nó afrouxava. Não tinha mais ninguém que fizesse isso. Liguei o caminhão, voltei para casa. Naquela noite, sentado na varanda depois do jantar, com o céu cheio de estrelas, que o interior tem de um jeito que cidade nenhuma tem, ouvi os grilos e as cigarras e o vento suave que chegava do norte trazendo cheiro de capim úmido. E pensei sobre o que estava acontecendo dentro de mim, porque tinha alguma coisa acontecendo. Eu sentia. Não era só raiva da fala do povo. Não era só a teimosia de quem quer provar que pode. Era outra coisa, mais funda, mais antiga, que eu não tinha nome ainda para dar, mas que sentia crescendo desde aquela primeira noite, quando Brasa bebeu água pela primeira vez. Era como se cuidar deles estivesse me ensinando a cuidar de mim mesmo de novo. Parece bobagem dito assim. Parece coisa de quem tem tempo livre para pensar em sentimento. Mas é a verdade mais simples que encontrei. Depois que a Lourdes foi embora, eu tinha parado de me importar com certas coisas pequenas. Com o café da manhã, com o estado da janela que não fechava direito, com os remédios para a pressão que eu esquecia de tomar,
com ligar para os filhos mais do que uma vez por mês, com a casa, que foi ficando cada vez mais sem graça, sem cor, sem vida. Cuidar dos três me obrigou a acordar com um propósito. Me obrigou a pensar no dia seguinte antes de dormir. Me obrigou a estar presente, não na fazenda de um jeito automático, mecânico, como eu estava sendo desde a morte dela, mas de verdade presente, com atenção, com intenção. Eu ainda não tinha percebido tudo isso claramente naquela noite na varanda, mas sentia o começo. E o começo já era alguma coisa. Raimundo Ferraz voltou a aparecer na minha vida numa tarde de terça-feira, 3 semanas depois que eu tinha trazido os porcos para casa. Eu estava consertando o telhado do chiqueiro. Tinha levantado uma telha depois da chuva forte e a madeira do caibro estava apodrecida num canto. Estava em cima de uma escada, com o martelo na mão, quando ouvi o motor da caminhonete dele na estrada. A caminhonete parou na frente do portão. Ele não desceu. Ficou com o vidro abaixado, o braço de fora, olhando para o chiqueiro de onde estava. Oi, Valadares. Seu Raimundo. Ouvi dizer que o menor melhorou um pouco. Não respondi imediatamente. Continuei pregando a telha, dando a martelada que precisava dar antes de virar para ele. Melhorou. Ele ficou um momento em silêncio, o que era raro para ele. Raimundo Ferraz não costumava deixar silêncio parado no ar. Ele sempre preenchia. Sabe que mesmo que sobrevivam, você não vai recuperar nem metade do que gastou com eles, né? Sabe que tem coisas que a gente não faz por recuperar, seu Raimundo. Ele me olhou de um jeito que não soube ler direito. Não era exatamente desprezo. Não era admiração. Era alguma coisa no meio, como quem se depara com um comportamento que não consegue encaixar em nenhuma categoria conhecida. Você é teimoso, disse ele no final. Fui criado assim. Ele ficou mais um instante. Depois deu partida e foi embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha que o vento levou devagar. Desci da escada e fui ao chiqueiro verificar os três. Brasa estava de pé, bebendo água no balde. Estrela tinha comido bem pela manhã e estava deitada de lado, calma, respirando com regularidade. Valente. Valente estava engordando. Não muito, não de um jeito que ficasse óbvio para quem não estava olhando todos os dias. Mas eu estava olhando todos os dias, e eu via. Tinha carne onde antes era só osso. Passei a mão nas costas largas do Valente. Ele não se mexeu, ficou quieto, como se estivesse acostumado com aquilo, como se soubesse que a mão que chegava não vinha para machucar. Pensei em Raimundo, pensei no coitado da mulher no banco, pensei nos risos da venda, nas conversas que eu não ouvia, mas sabia que aconteciam. E pensei que tudo aquilo era barulho. Barulho que ficava lá fora, na estrada, na venda, no bar, na boca das pessoas que não tinham entrado no chiqueiro na madrugada da chuva, que não tinham ficado de joelho na lama para empurrar um bicho para o canto seco, que não tinham segurado o balde até ele tomar a força de beber. Barulho que não chegava aqui dentro. Aqui dentro tinha silêncio, mas não o silêncio vazio de antes, da casa grande sem a Lourdes. Era um silêncio diferente, o silêncio de quem está trabalhando, de quem tem um porquê, de quem vai até o fim mesmo sem saber onde é o fim. Fui para a cozinha fazer o café da tarde. Desta vez, passei café novo. A virada mais importante daquelas semanas não aconteceu num momento dramático. Não foi uma crise, não foi uma revelação repentina. Aconteceu numa manhã comum, de céu nublado, quando fui ao chiqueiro antes do café e encontrei Valente no canto mais largo, com a barriga cheia e o dorso largo reluzindo no primeiro clarão do dia. Fiquei olhando para ele por um longo tempo e entendi, com aquela clareza simples que só vem quando a gente para de se apressar, que eu tinha feito a coisa certa. Não porque alguém ia reconhecer, não porque o resultado garantia lucro, não porque me provava superior a ninguém, mas porque uma vida tinha chegado até mim quase apagada e eu tinha ficado no chão frio, tinha ficado na lama da chuva, tinha ficado quando era mais fácil ir embora.
E aquilo tinha valor. Tinha valor independente do que o Raimundo pensava, independente da risada na venda, independente do coitado da fila do banco. Tinha valor porque a Lourdes teria ficado também. E porque, ao ficar, eu tinha encontrado de volta uma versão de mim mesmo que eu pensava ter perdido junto com ela. Voltei para a cozinha. Fiz o café com calma. Comi o pão com manteiga. Liguei para o filho do Sul, coisa que não fazia havia 3 semanas. E ficamos conversando por mais tempo do que de costume. Quando desliguei, o céu nublado tinha aberto um rasgo de sol do lado leste, daqueles rasgos finos que iluminam uma faixa de chão com uma precisão quase proposital. O raio de sol caiu exatamente na frente do chiqueiro. Sei que não significa nada. Sei que o sol não escolhe onde cai. Mas naquele momento, naquela manhã, eu deixei que significasse. Às vezes, a gente precisa deixar. Capítulo 4. A tempestade, que quase tudo levou, em breve. Quer que eu continue? Continue 0237, capítulo 4. A tempestade que quase tudo levou. O velho da farmácia sempre dizia que quando a andorinha voa abaixo, chuva vem pesada. Eu não sei se é verdade científica, mas cresci vendo meu pai olhar para o céu antes de qualquer decisão importante e aprendi a fazer o mesmo. Naquela manhã de novembro, as andorinhas voavam rente ao chão do terreiro, quase tocando a grama seca com a ponta das asas. O céu do lado oeste estava com aquela cor de ferro velho, roxo escuro na base, amarelo sujo no alto, e o ar tinha parado de vez, sem vento, sem movimento, sem o farfalhar das folhas que nunca cessava completamente naquela época do ano. Tudo parado, tudo pesado, tudo esperando. Eu deveria ter ficado em casa. Mas tinha uma questão urgente que não podia esperar mais. O Valente precisava de uma injeção de complexo vitamínico que o veterinário da cidade tinha me receitado na semana anterior. E eu tinha esquecido de buscar na última vez que fui à cidade. Sem aquela aplicação, o progresso dele poderia recuar, e eu não ia deixar recuar. Então, na manhã daquela quinta-feira, com o céu carregado e o ar parado e as andorinhas voando baixo, liguei o caminhão e saí. A estrada de terra que liga minha fazenda à cidade tem 23 quilômetros. Eu sei cada buraco, cada curva, cada trecho que afunda quando molha e cada trecho que vira lama até o eixo quando a chuva é forte. Sei onde o barranco está cedendo do lado direito e onde a ponte de madeira sobre o córrego do Feijão precisa de atenção antes de atravessar. É uma estrada que eu conheço como a própria mão. Ou pensava que conhecia. Fui à cidade, busquei o remédio, comprei mais um saco de ração e um rolo de corda que estava faltando. Estava voltando quando o céu decidiu que já era a hora. A chuva não avisou. Não tem outro jeito de dizer. Não veio garoa primeiro, não teve aquela transição gentil de nuvem escura para garoa fina para chuva forte. Veio tudo de uma vez, como se alguém tivesse virado um balde do tamanho do horizonte. Um momento o céu estava cinza e o ar estava seco. No segundo seguinte, a água batia no para-brisa em cortinas fechadas, que o limpador não dava conta de afastar. Diminuí a velocidade. Acendi os faróis, mesmo sendo 2 da tarde. A escuridão que aquela chuva trouxe era de noite fechada. O barulho na lataria do caminhão era ensurdecedor, aquele tamborilar pesado que não deixa ouvir mais nada. A estrada de terra virou um espelho d'água em menos de 5 minutos. E eu sentia os pneus perdendo aderência nas curvas, o caminhão deslizando levemente antes de encontrar a firmeza de novo. Estava chegando na altura do córrego do Feijão. Faltavam ainda uns 12 quilômetros para casa, quando vi. A ponte de madeira sobre o córrego do Feijão tinha, no máximo, 8 metros de comprimento. Era velha, tinha vigas de peroba que resistiam havia décadas e eu a atravessava com frequência sem pensar 2 vezes. Mas naquela tarde, quando parei o caminhão a uns 30 metros dela e acendi o pisca-alerta para enxergar melhor através do dilúvio, o que vi me gelou.
O córrego tinha virado rio. A água escura e barrenta passava por cima das vigas laterais da ponte, não muito, talvez uns 20 centímetros, mas passava. E a correnteza não era a correnteza mansa que eu conhecia. Era uma correnteza que carregava tronco, carregava galho, carregava tudo que encontrava pelo caminho e batia contra as vigas da ponte com um baque surdo que eu conseguia ouvir mesmo dentro do caminhão, mesmo com a chuva ensurdecendo tudo. Desliguei o motor. Sentei no silêncio relativo daquele interior abafado, com a chuva batendo no teto. Pensei nas opções. Voltar significava 40 e poucos quilômetros de estrada ruim, sozinho, com a noite se aproximando, sem saber se a chuva ia piorar ou melhorar. Significava deixar os três sem os cuidados da noite, e Brasa ainda não estava estável o suficiente para ficar sem atenção por tanto tempo. Atravessar significava passar por cima de uma ponte alagada com um caminhão carregado, numa correnteza que aumentava a cada minuto que eu ficava parado analisando. Fiquei uns 10 minutos imóvel, com as duas mãos no volante, olhando para a ponte que some e aparecia conforme as rajadas de chuva variavam de intensidade. O trovão chegou de longe e se aproximou até o ponto em que o relâmpago e o estrondo eram quase simultâneos, o que significava que o centro da tempestade estava exatamente ali em cima. Não era decisão fácil, nunca são as que importam. Pensei no que meu pai faria. Ele era homem de terra, homem que atravessou seca, enchente, poeira e gelo sem reclamar. Mas também era homem que dizia: coragem sem juízo não é coragem, é imprudência. E imprudência enterra homem bom. Decidi esperar, pelo menos até a chuva dar uma trégua. Esperei 40 minutos dentro do caminhão, com o motor desligado, assistindo a chuva cair e o nível do córrego subir. 40 minutos que pareceram 4 horas. Nesse tempo, o caminhão que estava com o saco de ração e a corda na caçamba começou a ceder levemente no lado direito traseiro. Percebi pelo ângulo do banco. Desci para verificar, me encharcando num segundo, e vi que o pneu traseiro direito havia furado. Não sei quando tinha furado. Talvez em algum buraco mais fundo que não tinha visto através da chuva. Talvez num pedaço de galho que estava na estrada. Fiquei parado na chuva olhando para o pneu murcho. O suor frio não é de temperatura. É de quando o corpo percebe que a situação saiu do controle calculável. Senti ele escorrer pela espinha mesmo com a chuva fria encharcando a roupa. As mãos começaram a tremer levemente, aquele tremor fino que não é de frio, mas de adrenalina que não tem para onde ir. Respirei fundo, uma vez, 2. O estepe estava na caçamba. Eu sabia trocar pneu. Tinha trocado centenas na vida. Mas trocar pneu embaixo de chuva forte, na beira de uma estrada de terra que estava virando lama, com a noite se aproximando e uma ponte alagada na frente, isso era diferente. Fiz o que tinha que ser feito. Abri a caçamba, tirei o macaco e a chave de roda, agachei na lama que já estava no tornozelo e comecei. As mãos escorregavam na chave. A lama subia pelo calçado. A chuva batia nas costas com uma insistência pessoal. Cada parafuso parecia ter engripado de propósito. O trovão sacudiu o chão uma vez, com uma violência que me fez largar tudo e me encolher por um instante, com o coração batendo tão alto que parecia sair pelo ouvido. Mas continuei. 20 minutos depois, com os joelhos em carne viva da lama granulada, as mãos raladas, a roupa completamente encharcada e o chapéu que tinha caído e estava inutilizável lá no chão, o pneu novo estava no lugar. Me levantei devagar. Senti cada músculo do corpo reclamar ao mesmo tempo. Joguei o pneu furado na caçamba e fui sentar no degrau da porta do caminhão, olhando para a chuva que já dava leves sinais de afrouxar. As rajadas mais curtas, o tamborilar no teto um pouco menos frenético. Naquele momento, sozinho na beira daquela estrada alagada,
com o corpo doendo e a roupa encharcada e o cheiro de terra molhada e diesel misturados no ar. Eu me lembrei de uma coisa que a Lourdes dizia quando a situação ficava difícil. Ela dizia: o buraco não é mais fundo que o chão. Significava que, por pior que esteja, tem um fundo, sempre tem, e quando você chega no fundo, a única direção é subir. Respirei. Olhei para a ponte. A chuva estava afrouxando. O nível do córrego não tinha baixado ainda. Essas coisas demoram. Mas a correnteza parecia menos violenta. Os troncos que passavam eram menores. Esperei mais 20 minutos. Depois liguei o caminhão, coloquei em primeira e me aproximei da ponte devagar, passo a passo, com os 2 pés prontos e a cabeça completamente presente. Atravessar aquela ponte foi a coisa mais lenta que já fiz na vida. Não exagero. Cada centímetro avançado era uma decisão renovada. Continuar ou parar, continuar ou recuar. A água passava sobre o estrado de madeira e entrava pelo soleiro da cabine, gelada, escura, com cheiro de barro e raiz. O caminhão bambeava levemente com a pressão lateral da correnteza, como se algo invisível empurrasse pelo lado. Agarrei o volante com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos, a mandíbula fechada. No meio da ponte, um tronco grosso bateu contra a viga do lado direito com um estrondo que fez o caminhão vibrar. Soltei o acelerador por instinto. O caminhão parou no meio da ponte. Não é possível descrever o que se sente parado no meio de uma ponte alagada, com água passando por baixo e por cima, com a estrutura vibrando por causa de um impacto. Não é medo comum, é algo mais primitivo, que vem de um lugar anterior ao pensamento. O corpo todo pede para sair, mas sair significa ou avançar ou recuar, e qualquer movimento brusco numa situação dessas pode ser o movimento errado. Fiquei imóvel por 3 ou 4 segundos que pareceram longos como anos. Depois soltei a respiração que estava presa, engati a primeira devagar e avancei. Mais 2 metros, mais 3. A água ficou menos funda conforme eu chegava no outro lado. E quando as rodas traseiras tocaram terra firme do outro lado da ponte, soltei um som que não era bem palavras. Era só o alívio vivo, escapando de dentro do peito, sem pedir licença. Parei o caminhão a uns 50 metros da ponte, do lado seguro, e fiquei sentado com a testa apoiada no volante por um longo tempo. A chuva tinha diminuído para a garoa fina. Cheguei em casa quando o céu estava fechando de escuro. Guardei o caminhão, não me troquei. Fui direto ao chiqueiro. Brasa estava no canto. Estrela estava deitada. Valente estava em pé, me olhando pela fresta da porta, como se estivesse esperando. Entrei, me agachei, passei a mão em cada um dos 3. Fiz isso devagar, sem pressa, com o mesmo cuidado de sempre, mesmo encharcado, mesmo com as mãos raladas e os joelhos doendo e o corpo querendo ir deitar. Porque aquilo era o porquê. Aquilo era o que tinha me feito atravessar a chuva, trocar o pneu na lama, cruzar a ponte alagada. Não era coragem especial, não era heroísmo. Era o simples e poderoso fato de ter algo esperando por você. Ter uma razão que é pequena para o mundo e enorme para você. Quando voltei para a casa e finalmente me troquei, as roupas encharcadas caindo no chão do banheiro com um ruído pesado, olhei para o espelho por um instante. Estava velho, sujo, cansado. Tinha arranhões nas mãos e lama no pescoço. O cabelo grisalho estava espinetado de todo jeito. Mas os olhos eram diferentes dos que eu via no espelho nos últimos 4 anos. Tinham alguma coisa acesa lá dentro. Não soube nomear naquele momento. Mas era algo que eu tinha sentido falta por um tempo longo demais. Fui fazer o jantar. Comi com fome de verdade, pela primeira vez em não sabia quantas semanas. Lavei a louça. Fui até a sala. Parei na frente da foto da Lourdes. Atravessei a ponte. Falei para ela baixinho. Não era só a ponte do córrego do Feijão. E eu sabia que ela sabia. Capítulo 5. O dia em que Valente engordou. Primeiro, em breve. Quer que eu continue? Continue 02, 40 capítulo 5.
O dia em que Valente engordou. Primeiro existe uma sabedoria que a roça ensina e que escola nenhuma consegue reproduzir. Não vem de livro, não vem de conselho, não vem de nenhuma palavra dita com intenção de ensinar. Vem do tempo passado, olhando para a mesma coisa todos os dias, até que os olhos aprendem a enxergar o que muda. É uma habilidade silenciosa, construída em anos de observação miúda. A cor da folha que avisa a praga antes do estrago aparecer, o jeito que o gado anda quando está com dor, o cheiro da terra que diz se a chuva foi suficiente ou se passou do ponto. Com os três, aprendi a mesma coisa. Aprendi a ler brasa no ritmo da respiração. Aprendi a ler estrela no brilho dos olhos e na maneira que ela se posicionava no chiqueiro, perto da água quando estava bem, afastada quando estava desconfiada de alguma coisa. E aprendi a ler Valente na largura das costas. Foi por isso que fui eu, e não nenhum outro, que vi primeiro quando ele começou a mudar de verdade. Foi numa segunda-feira de sol aberto, umas 3 semanas depois da tempestade do córrego do Feijão, que acordei mais cedo do que de costume. Antes mesmo do galo, quer dizer algo. O céu estava ainda na cor cinza escuro que vem antes do azul, aquela hora em que o mundo parece suspenso entre a noite e o dia, sem comprometimento com nenhum dos dois. Fui ao chiqueiro com a lanterna, como sempre fazia quando acordava naquele horário. Abri a porta devagar para não assustar os três. Estrela estava deitada. Brasa dormia no canto que tinha escolhido como seu, sempre o mesmo canto, perto do bebedouro, de onde conseguia ver a porta. E Valente estava de pé no centro do chiqueiro. Não era novidade ele estar de pé, mas havia algo diferente naquela imagem que me fez parar na entrada com a lanterna levantada, estudando. Demorei alguns segundos para entender o que era. Era a sombra dele. A sombra que a lanterna projetava na parede do chiqueiro era maior do que eu lembrava. Mais larga. O dorso de Valente, que eu tinha memorizado como uma linha fina entre 2 ombros que mal se sustentavam, estava diferente. Mais cheio. Com aquela curva que bom porco tem quando está bem. Não redondo de exagero, mas com a carne distribuída do jeito certo, cobrindo os ossos que antes eram um mapa visível debaixo da pele. Entrei devagar. Fui até ele. Passei a mão aberta pelo flanco dele, devagar, da paleta até o quadril. E senti carne, carne de verdade, firme, com aquela resistência boa de animal saudável. Fiquei com a mão parada ali por um momento, como quem precisa confirmar que não está enganando o próprio tato. E Valente ficou quieto, que era a coisa mais impressionante de tudo, porque bicho que foi maltratado não costuma ficar quieto com mão de estranho no flanco. Fica em alerta, fica tenso, foge se pode. Valente ficou parado, respirando no ritmo normal, como se a mão fosse parte do cenário de todo dia. Porque era. Para ele, eu já era parte do cenário de todo dia, e isso me pegou de um jeito que não esperava. Voltei para a casa sem dizer nada, sentei na cadeira da cozinha no escuro ainda, e fiquei um tempo longo, olhando pela janela para o terreiro que ia clareando aos poucos com a chegada da manhã. O galo cantou, depois cantou de novo. A luz foi chegando devagar, tingindo o capim de um verde que só existe nessa hora. Pensei, ele não sabe que quase morreu. Ele não carrega aquilo. Ele acorda todo dia sem o peso do que foi, sem a memória do chiqueiro abandonado, sem o rancor do abandono. Ele acorda e come, e dorme, e cresce, porque é isso que a vida dele pede dele, e ele faz. Enquanto eu ainda acordava todo dia carregando 4 anos de luto nas costas como saco de areia molhada. Não é que os bichos sejam mais sábios, não é isso. É que às vezes, olhando para algo completamente diferente de nós, a gente enxerga a própria vida com uma clareza que não consegue quando está olhando direto para ela. Naquela semana, pela primeira vez desde que tinha trazido os 3 para casa, comecei a tomar conta das coisas com um método. Não é que eu não tivesse método antes, mas o método de antes era de sobrevivência.
fazer o mínimo necessário para que os três não piorassem. Acordar, alimentar, verificar, dormir, um ciclo de emergência permanente. Agora era diferente, agora eu planejava. Comecei a fazer um caderno. Um caderno simples de capa preta, comprado na papelaria da cidade, onde todo dia pela manhã eu anotava o peso estimado de cada um. Aprendi a estimar olhando como meu pai fazia. O que cada um havia comido, como estava o comportamento, qualquer sinal de alteração. Parecia exagero para 3 porcos, mas não era para os 3 porcos que eu estava fazendo aquilo. Era para mim. Era o jeito que encontrei de me obrigar a estar presente, de transformar o cuidado em algo concreto e documentado, algo que eu pudesse olhar no final do dia e ver que havia valido. O caderno foi ficando cheio de anotações, com a letra irregular de quem não escreveu muito na vida. Às vezes eram apenas 3 linhas, às vezes eu escrevia mais. Escrevia sobre o dia, sobre o que tinha pensado no chiqueiro, sobre uma memória que tinha chegado sem avisar enquanto eu trabalhava. Numa das páginas escrevi: Valente engordou primeiro, parece certo que seja ele. Sempre foi o que mais tentou, mesmo no começo, quando mal tinha força. Quem tenta quando não tem força, merece chegar primeiro. Fiquei olhando para aquela frase um bom tempo depois de escrever. Não sei bem para quem eu estava escrevendo. Foi nessa mesma semana que o Dr. Arlindo apareceu. Dr. Arlindo era o veterinário mais antigo da região. Não era de Santa Lúcia. Morava na cidade maior, a 40 quilômetros, mas atendia aqui uma vez por mês numa clínica pequena que ficava atrás da farmácia. Era um homem de uns 60 e poucos anos, baixo, com bigode branco e óculos que escorregavam sempre para a ponta do nariz, e com aquela autoridade tranquila de quem passou a vida estudando uma coisa só e a conhece de trás para frente. Tinha sido ele quem me receitara o complexo vitamínico para Valente, algumas semanas antes. E naquela tarde de quarta-feira, quando passou pela minha fazenda de caminho para outro atendimento, resolveu parar. Vim ver como estão os condenados, disse ele, com um sorriso que não era irônico. Era o sorriso de quem está genuinamente curioso. Abri o portão, levei ele até o chiqueiro. Dr. Arlindo entrou, examinou os 3 com aquela habilidade prática de décadas, passando as mãos pelos flancos, olhando os olhos, checando as gengivas, apalpando com a calma de quem sabe o que está procurando. Ficou um bom tempo com Brasa, que era o que ainda me preocupava mais. Depois se levantou, limpou as mãos no pano que carregava no bolso traseiro e me olhou por cima dos óculos que tinham escorregado até a metade do nariz. Você fez bem, disse ele, simplesmente. Aquelas 3 palavras, ditas por aquele homem, com aquela simplicidade, pesaram mais do que qualquer coisa que o Raimundo ou o pessoal da venda tinham dito nos últimos meses. O menor ainda não está fora de perigo, continuou ele, com a honestidade profissional que eu respeitava. Mas está num caminho que eu não esperava ver há 3 semanas. O do meio está ótima. E esse... Bateu com a palma aberta nas costas largas de Valente, um tapa amigável. Esse está melhor do que alguns que nascem saudáveis. Foi ele que puxou os outros, disse eu. Dr. Arlindo me olhou com aquela expressão de quem reconhece algo que não precisa ser explicado. Bicho forte no meio do chiqueiro faz isso, disse ele. Puxa os fracos, é o mesmo com gente. Ficamos um momento em silêncio, os 2 olhando para os 3. O sol da tarde entrava pela fresta do telhado e fazia uma faixa de luz dourada no chão de terra batida, e os 3 porcos existiam ali naquela luz, com aquela qualidade específica de coisa que sobreviveu sem precisar entender que sobreviveu. Você vai levá-los à feira? Perguntou o Dr. Arlindo, quando estiverem prontos. Quanto tempo você estima? Olhei para Valente, para a Estrela, para Brasa. Umas 6 semanas, talvez 8, se o menor precisar. Dr. Arlindo acenou com a cabeça. Vai surpreender muita gente. Não faço por isso. Eu sei,
disse ele, e havia naquelas duas palavras uma compreensão que fez o nó na garganta aparecer rápido demais para eu me preparar. Ele foi embora sem cerimônia, como tinha chegado. Ouvi o carro dele sair pela estrada, a poeira vermelha levantando atrás. Fiquei no chiqueiro mais um tempo. A notícia de que os três tinham sobrevivido chegou ao vilarejo antes de qualquer feira ou leilão. Chegou do jeito que as notícias chegam no interior, pela boca de alguém que viu alguém que comentou com alguém que estava na venda quando o Dr. Arlindo passou e falou alguma coisa. A reação foi variada. O dito Canela parou na minha porteira numa tarde e disse, com uma mistura de surpresa e respeito, que ele claramente estava tentando esconder atrás do tom casual. "Tô sabendo que os seus bichos prestaram, Valadares." "Prestaram." "Bom," disse ele, e foi embora. O Zé Pequeno não disse nada, mas parou de fazer comentários, o que era vindo dele quase um elogio. O Bidu continuava rindo das coisas que não eram engraçadas, mas agora, quando me via na cidade, o riso não era mais na minha direção. Desviava. E Raimundo Ferraz? Raimundo passou pela minha estrada uma tarde com a caminhonete, mais devagar do que das outras vezes, como se estivesse pensando em parar. Mas não parou. Só passou devagar, e eu vi pelo retrovisor externo que ele olhou para o chiqueiro lá no fundo do terreiro enquanto passava. Não sei o que ele viu, mas sei o que eu via quando olhava para aquele chiqueiro. 3 provas vivas de que persistir quando o mundo discorda de você não é loucura. É talvez a única forma real de coragem que existe no cotidiano de homens simples. Nessa época, os filhos começaram a ligar com mais frequência. Não sei se chegou notícia até eles pelo jeito que notícia chega, de mão em mão até atravessar distância, ou se foi porque eu tinha começado a ligar mais, como tinha prometido para mim mesmo depois daquela manhã que olhei no espelho com as mãos raladas. Mas as ligações ficaram mais longas, mais cheias. O Carlos do Sul ligou numa sexta-feira à noite e ficamos quase 1 hora conversando. Contei a história dos 3 do começo, o curral abandonado, a chuva, a noite que quase perdi o brasa, a ponte alagada, o caderno de anotações. Ele ficou em silêncio um tempo depois que terminei. "Pai, você está bem?" "Estou melhorando", respondi, que era a verdade mais precisa que eu tinha. Melhorando desde quando, pensei. Desde que trouxe os 3 para casa. Outra pausa. "Então foi bom você ter feito isso." "Foi, mesmo com o povo rindo. Especialmente com o povo rindo." O Carlos demorou para responder. Quando falou, a voz estava diferente, mais baixa, daquele jeito que homem fala quando está sentindo algo que não sabe nomear. Mãe teria gostado disso. "Eu sei, filho." Ficamos em silêncio por um momento que não precisava ser preenchido. Um silêncio de pai e filho que estão longe, mas chegaram perto de repente, pelo fio do telefone, atravessando os quilômetros com aquela coisa simples e poderosa que é reconhecer juntos alguém que os dois amavam. Depois conversamos de outras coisas. Do trabalho dele, da namorada que eu ainda não tinha conhecido, dos planos. Desliguei quando o relógio marcava perto das 10 da noite. Fui dormir mais leve do que havia dormido em muito tempo. Numa manhã da semana seguinte, acordei com um pensamento que estava esperando antes mesmo de eu abrir os olhos. Era sobre o nome que eu tinha dado ao menor, Brasa. Tinha chamado ele de Brasa porque quando o encontrei, parecia restar só um fiapo de vida, como uma brasa que o vento pode apagar, mas que ainda tem calor dentro. Era um nome de quase fim, de último resquício. Mas brasa também é o que vira fogo quando você cuida, quando você sopra com jeito, quando você dá o combustível certo, quando você não desiste antes do fogo pegar de vez. Levantei, fiz o café, novo, passado na hora, e fui ao chiqueiro. Brasa estava de pé. Não vacilante, não torto, não dependendo da parede para ficar ereto. De pé do jeito que bicho saudável fica de pé, com os 4 pontos de apoio firmes, a cabeça levantada,
me olhando pela fresta da porta com aqueles olhos pequenos e inteligentes que porco tem. Me agachei na entrada. Ficamos nos olhando por um momento. Você ficou, disse para ele, baixinho, como quem constata um fato que merece ser dito em voz alta só para se tornar mais real. Brasa bufou uma vez, aquele bufido curto de porco, que não é nem concordância nem discordância, é só presença, só o fato vivo de estar ali. Me levantei, abri a porta, coloquei o balde de água, coloquei a ração. E os três comeram juntos, lado a lado, na mesma hora, no mesmo ritmo. Aquele barulho satisfatório e sem cerimônia de quem não precisa mais lutar pela próxima refeição. Fiquei encostado na parede de fora, ouvindo aquele barulho de vida comum e miúda, com o sol da manhã chegando pelo lado leste e pintando o terreiro de dourado. Não era glória. Não era vitória de nenhum tipo que o mundo reconhece. Era só isso. 3 bichos que quase não eram mais nada, comendo com fome de quem tem futuro. E um homem do lado de fora que pela primeira vez em muito tempo sentia que tinha futuro também. Capítulo 6. A feira e o silêncio de Raimundo. Em breve. Quer que eu continue? Continue Z2, 42, capítulo 6. A feira e o silêncio de Raimundo. A feira grande da região acontecia uma vez por ano. Não era qualquer feira. Era o evento que o ano inteiro esperava, que os criadores planejavam com meses de antecedência, que movimentava dinheiro de municípios vizinhos e trazia gente de longe, gente que vinha comprar, gente que vinha vender, gente que vinha só para ver e acabava comprando também. Tinha leilão de gado, exposição de animais, barracas de comida que cheiravam a churrasco e pamonha desde antes do sol nascer. E aquele burburinho específico de muita gente num lugar aberto que cria uma energia que não tem em mais nenhum outro momento do calendário do interior. Era também, inevitavelmente, o lugar onde as reputações eram medidas. No campo, a reputação de um criador vale mais do que qualquer diploma. Ela é construída ao longo de anos, de negócio em negócio, de palavra cumprida em palavra cumprida, de animal entregue na condição prometida. E pode ser destruída num único lote ruim, num único animal que não corresponde ao que foi anunciado, numa única vez que o olho do comprador experiente vê o que o vendedor tentou esconder. Eu ia levar os 3 para aquela feira. A decisão não tinha sido fácil. Não porque eu duvidasse deles. Nessa altura, eu não duvidava mais de nada. Mas porque levá-los significava expor tudo aquilo ao julgamento público, colocar à frente do mundo o resultado daqueles 4 meses de trabalho silencioso, de madrugada na lama, de pneu trocado na chuva, de ponte atravessada com água no assoalho. Significava que o que tinha sido particular meu, íntimo, ia virar público. E o público de Santa Lúcia do Norte tinha rido muito nos últimos 4 meses. Nos 10 dias que antecederam a feira, fiz os últimos ajustes. A alimentação dos 3 tinha sido calculada para que chegassem no ponto certo, não magros, não excessivamente gordos, mas naquele equilíbrio que criador experiente reconhece de longe e comprador sério paga bem. Valente estava exatamente como eu queria, largo, firme, com um andar pausado e seguro de bicho que não tem pressa porque não precisa ter. Estrela estava pronta. Tinha florescido de um jeito que me orgulhava cada vez que a olhava. Aquela fêmea que chegou tremendo e agora se movia pelo chiqueiro com uma dignidade quase altiva. E Brasa. Brasa era o que mais me enchia de algo que não é bem orgulho, é mais que orgulho. É aquela coisa que não tem nome certo, mas que você sente quando algo que quase não existiu chega mais longe do que você ousou esperar. Brasa não era o maior. Nunca seria o maior. O começo que teve tinha deixado marcas no crescimento que não se apagam completamente. Mas estava saudável, estava inteiro, e havia nele aquela qualidade específica de bicho que sobreviveu muito. Uma solidez interna, uma estabilidade tranquila,
como se nada mais pudesse assustá-lo de verdade, porque ele já tinha estado no lugar mais fundo e voltado. Na véspera da feira, banhei os três. Não é prática comum entre todos os criadores, mas meu pai sempre fez isso. Dizia que animal limpo entra no leilão com mais confiança, e eu nunca soube dizer se era superstição ou sabedoria, mas fazia do mesmo jeito. Aquecia a água misturada com um pouco de sabão neutro, escovei cada um com a escova de crina que usava há anos, enxaguei bem. Os três toleraram o processo com graus variados de paciência. Valente ficou imóvel e resignado. Estrela se mexeu, mas não resistiu de verdade. E Brasa fez aquela reclamação baixa que porco faz quando não concorda, mas não tem energia para briga. Fui dormir cedo, mas não dormi logo. Fiquei na cama olhando o teto com aquela insônia específica de véspera, quando o pensamento não para e o corpo não descansa. Pensei em tudo que podia dar errado. Pensei em chegarem lá e os compradores não se interessarem. Pensei em Raimundo Ferraz aparecendo com aquela voz de decreto. Pensei nos homens da venda, nos risos, no coitado da mulher na fila do banco. Depois, pensei na madrugada da chuva com o joelho na lama do lado de Brasa. Pensei na ponte do córrego do Feijão. Pensei no Carlos ligando e dizendo que a mãe teria gostado. E adormeci. Acordei antes do galo, sem alarme. O céu estava escuro, mas com aquela claridade de lua cheia que faz as coisas terem sombra mesmo no meio da madrugada. Fiz o café, tomei em pé na janela, olhando o terreiro banhado de luz prateada, e depois fui buscar os três. Carreguei-os no caminhão com calma, sem pressa, falando com cada um enquanto os guiava pela rampa. Não sei por que falo com bicho. Nunca soube explicar isso de um jeito que não pareça loucura para quem não cria. Mas acho que é porque o tom da voz importa mais do que as palavras para eles. E voz tranquila faz bicho tranquilo. E bicho tranquilo chega melhor onde está indo. Hoje é o dia de vocês, disse para os três, já na caçamba. Fizeram por merecer. Valente me olhou com aquela expressão séria de sempre. Estrela bufou. Brasa ficou quieto, mas os olhos estavam acesos. Fechei a caçamba. Olhei para o céu que começava a clarear do lado leste. Tirei o chapéu, passei a mão no cabelo, botei o chapéu de volta. Fui embora. A feira ficava num terreno grande às margens da cidade maior. O mesmo lugar de sempre, montada com aquela infraestrutura de evento que parece improvisada, mas funciona. Currais temporários de madeira, lonas esticadas para a sombra, palco para os leiloeiros, alto-falante que chiava no grave, mas alcançava os 4 cantos do terreno. Cheguei cedo, quando ainda não havia muita gente. Registrei os 3 no posto de inscrição, paguei a taxa, recebi o número do lote. Os funcionários que faziam o registro mal olharam para os animais enquanto preenchiam o formulário. Aquela indiferença profissional de quem viu muita coisa passar pela frente. Mas quando me viraram para entregar o comprovante, o mais velho dos 2 pausou. Olhou para os 3. Olhou para mim. Voltou a olhar para os 3. São bons? Disse ele, com a objetividade de quem sabe avaliar. Obrigado. Instalei os 3 no curral designado, coloquei água, fiz uma última verificação, depois fui tomar um café na barraca mais próxima e esperar. A feira foi enchendo com a chegada da manhã. Primeiro os criadores, com seus caminhões e carretas. Depois os compradores, com aquele andar de quem está vendo tudo, mas não quer demonstrar interesse. Depois, o pessoal de Santa Lúcia foi chegando. Os homens da venda, os conhecidos, os vizinhos. Vi o dito Canela de longe. Vi o filho do Zé Pequeno. Vi algumas mulheres que me reconheceram e desviaram o olhar. E então, pelo alto-falante, o leiloeiro chamou o início do evento. O leilão de suínos era a 3ª categoria do dia, depois do gado leiteiro e dos bovinos de corte. Fiquei esperando do lado de fora do curral enquanto os primeiros lotes passavam, acompanhando de ouvido o canto ritmado do leiloeiro, as ofertas subindo,
o martelo batendo. Quando chamaram o meu número de lote, entrei no curral e guiei os 3 pela passarela central com a mesma calma que tinha usado de manhã na rampa do caminhão. O silêncio que veio quando entrei foi diferente do silêncio que eu esperava. Eu esperava indiferença, aquele silêncio neutro de quem ainda não decidiu o que acha. Ou esperava o burburinho curioso, o cochicho de quem reconhece o Criador, mas não os animais. Mas o silêncio que houve foi outro. Era o silêncio de quem vê e reconhece qualidade antes de qualquer palavra. O tipo de silêncio que acontece quando algo corresponde a um padrão interno de excelência que o olho experiente carrega sem precisar de régua. Vi compradores se inclinarem para a frente. Vi conversas parando na metade. Vi o homem das anotações, aquele que fica do lado do leiloeiro registrando tudo, levantar os olhos do caderno pela primeira vez naquela manhã. O leiloeiro começou. Deu o lance inicial, que era o mínimo de praxe. A oferta veio quase imediatamente de um homem de chapéu escuro do lado esquerdo da passarela. Outro lance veio antes do leiloeiro terminar de repetir o primeiro. Depois um terceiro, de alguém que eu não conhecia, que parecia ter vindo de outra cidade. O canto do leiloeiro foi acelerando, aquele ritmo que cria pressão, que faz o comprador sentir que se demorar, vai perder. Os lances subiam. Cada subida era um número que eu recalculava mentalmente, comparando com o que eu havia gasto nesses 4 meses. Ração, remédio, suplemento, o pneu que furou na chuva, a gasolina das idas e vindas. Quando o lance ultrapassou o ponto de equilíbrio, o ponto em que eu já teria recuperado tudo que gastei, senti o nó na garganta aparecer sem aviso. Quando ultrapassou o dobro, precisei tirar o chapéu e segurar na borda dele com as 2 mãos para ter o que fazer com as mãos. O martelo bateu. O valor final era o maior que eu tinha recebido de uma só vez em muitos anos de criação. Não era fortuna para quem tem muito, mas para um pequeno fazendeiro de 10 alqueires, viúvo, com dívida de ração em aberto e cerca precisando de reparos urgentes, era o tipo de valor que muda o horizonte de um ano inteiro. Fiquei parado na passarela por 1 segundo após o martelo bater, com o chapéu nas mãos, e os 3 saindo com o funcionário para o curral do comprador. Valente passou por mim sem olhar para trás, que era exatamente o jeito certo de partir. Estrela me olhou um instante, aquele brilho nos olhos que tinha sido o primeiro sinal de vida que eu tinha visto nela, lá no curral abandonado. Brasa passou por último, devagar, com aquele passo firme que custou semanas para ele encontrar. Abaixei a cabeça por um momento. Não era só pela venda, era por tudo que vinha junto com ela. Quando saí da passarela, a feira estava diferente. Não fisicamente. O mesmo barulho, a mesma lona, o mesmo cheiro de churrasco e serragem, mas diferente do jeito que os lugares ficam diferentes quando algo dentro da gente muda. As pessoas que cruzavam comigo na saída agiam de um jeito que eu não estava acostumado nas últimas semanas. Não desviavam. Alguns acenavam com a cabeça, com aquele aceno específico de reconhecimento, não de simpatia forçada, mas de reconhecimento genuíno. Um criador mais velho que eu mal conhecia parou, estendeu a mão e disse, sem floreio, "Belo trabalho, Valadares." Só isso. Mas aquilo pesou como uma sentença inteira. O dito Canela me encontrou perto da barraca de café. Ficou um momento sem saber bem o que fazer com o próprio corpo. Aquela desconfortável situação de quem disse algo errado antes e agora precisa se reposicionar sem admitir que disse errado. "Você conseguiu mesmo", disse ele no final. "Consegui. Eu não achei que fosse dar certo, Valadares. Vou ser honesto. Eu sei que não achou. Mas deu. Deu." Ele acenou com a cabeça e foi embora. Não era um pedido de desculpa e eu não esperava que fosse. Era só um homem do interior reconhecendo um fato diante da evidência que é o máximo que certas pessoas conseguem fazer. E então eu vi Raimundo Ferraz.
Ele estava a uns 20 metros perto do curral de gado leiteiro, conversando com dois homens que eu não reconhecia. Estava de costas para mim, quando o resultado do meu lote tinha sido anunciado, mas pelos movimentos que eu tinha acompanhado de longe, a cabeça que virou, o corpo que se voltou para a passarela, eu sabia que ele tinha ouvido. Sabia que ele tinha visto os lances subindo. Agora ele estava de frente para mim, a uns 20 metros, e nossos olhos se encontraram. Houve um momento. Um daqueles momentos que duram menos de um segundo, mas cabem muita coisa dentro, em que os dois ficamos parados, olhando um para o outro por cima da movimentação da feira. Eu não sorri. Não fiz gesto nenhum. Ele também não sorriu. Mas então, devagar, Raimundo Ferraz abaixou a cabeça. Não foi uma reverência. Não foi um gesto teatral. Foi o movimento pequeno e involuntário de um homem que entende tarde demais, mas entende. Aquele abaixar de cabeça que é diferente do abaixar de olhos, porque não é vergonha, é reconhecimento. É admitir, sem palavras, que estava errado. Raimundo Ferraz era homem acostumado a ter razão. Homem acostumado a decretar e ver o mundo confirmar o decreto. E naquele momento, no meio daquela feira com toda aquela gente ao redor, ele tinha que engolir o fato de que um pequeno fazendeiro viúvo, com um caminhão velho e 10 alqueires de terra vermelha, tinha feito o que todo mundo disse que era loucura. E tinha feito certo. Ele não veio falar comigo, eu não fui falar com ele. Não era necessário. O silêncio dele disse mais do que qualquer palavra que ele poderia ter escolhido. Virei as costas e fui pagar as dívidas. Primeiro fui ao armazém do João Lúcio, onde estava devendo 3 meses de ração. Coloquei o dinheiro na mesa. O João Lúcio contou, me olhou e disse apenas, quando precisar, tá aqui. Que era o jeito dele de dizer que o crédito estava de volta. Depois fui à farmácia veterinária acertar o que estava em aberto com o Dr. Arlindo. A atendente disse que ele não estava, mas que ia avisar. Deixei o valor com ela e um bilhete curto. Obrigado pelo apoio. Os 3 corresponderam. Depois fui ao banco, depositei o restante, saí da agência com o comprovante no bolso e parei na calçada olhando para a rua. Santa Lúcia do Norte na hora do almoço. O calor forte, as sombras curtas, o cheiro de comida saindo das janelas abertas, uma criança correndo atrás de um cachorro, um carro devagar no calçamento de pedra. O lugar de sempre. Nada tinha mudado nele, mas tudo tinha mudado em mim. Coloquei o comprovante no bolso, coloquei o chapéu na cabeça e fui comer alguma coisa antes de voltar para casa. Pedi um prato feito no restaurante da Dona Conceição. Arroz, feijão, carne assada, farofa, aquela salada de tomate com cebola que ela fazia desde sempre. Comi devagar, sem pressa, sozinho numa mesa de canto, com a janela aberta para a rua. Enquanto comia, pensei nos 3. No comprador que os tinha levado, um criador sério, de outra cidade, que os examinou com cuidado antes de dar o lance definitivo. Aquele homem não sabia a história deles. Não sabia do curral abandonado, não sabia da madrugada da chuva, não sabia do brasa que quase não ficou. Via apenas 3 animais de qualidade e foi isso que pagou. Mas eu sabia, e isso era suficiente. Capítulo 7. O caminhão vazio e o peito cheio. Em breve. Quer que eu continue? Continue do 2:46, capítulo 7. O caminhão vazio e o peito cheio. A volta para casa foi diferente de todas as outras voltas que eu me lembrava. Não sei explicar direito o que muda numa estrada que você conhece de cor, quando o que muda não é a estrada, mas você. Os mesmos buracos, as mesmas curvas, a mesma poeira vermelha levantando atrás do caminhão, o mesmo céu largo do interior que não tem prédio nem fio de energia, quebrando a linha do horizonte. Tudo igual, mas com um peso diferente, não o peso de antes, que era pesado do jeito errado. Aquele peso de coisa inacabada, de dívida que cresce, de vergonha que não passa. Era um peso diferente, o peso de quem chegou do outro lado de algo.
A caçamba estava vazia. 4 meses atrás, eu tinha atravessado essa mesma estrada com 3 vidas quase apagadas amarradas com cuidado na carroça. Agora voltava sem elas, e o vazio da caçamba era um vazio limpo. Não o vazio de perda, mas o vazio de conclusão. Como quando você termina um livro e fecha a capa e fica um momento com ele nas mãos, antes de guardar, sabendo que aquilo foi, que valeu, que vai ficar dentro de você de um jeito que não precisa mais de página. Passei pela ponte do córrego do Feijão sem nem piscar. A água estava baixa, mansa, transparente naquela tarde de sol. Dava para ver as pedras do fundo. Atravessei no ritmo normal do caminhão, terceira marcha, sem diminuir mais do que o necessário. E quando saí do outro lado, não olhei pelo retrovisor. Não precisava olhar para trás. Tinha umas 3 horas de sol ainda quando cheguei na fazenda. Deixei o caminhão no galpão, tirei o chapéu, passei o braço na testa. O calor da tarde era daquele tipo seco que o interior tem no fim do ano. Não sufocante, mas presente, constante, como um lembrete de que a terra manda. O terreiro estava quieto, só o barulho das cigarras no mato do fundo e o vento suave mexendo no capim do pasto. Fui ao chiqueiro por hábito. Paradoxalmente, isso demorei um momento para perceber. Meu corpo foi ao chiqueiro porque era o que fazia naquele horário, todo dia, havia 4 meses. Os pés sabiam o caminho sem consultar a cabeça. E quando cheguei na porta do chiqueiro e abri, o vazio que encontrei tinha uma textura diferente do que eu esperava. Não era triste, exatamente. Era o tipo de vazio que fica depois que algo foi bem. A ausência que prova que a presença aconteceu de verdade. A palha que eu tinha colocado fresca 3 dias antes ainda estava lá, amassada pelos formatos que eu conhecia. O bebedouro estava com um pouco de água ainda. Tinha uma marca no batente da porta, onde Valente batia a cabeça toda vez que entrava, sempre no mesmo lugar, como se fizesse questão de deixar registro. Fiquei na porta por um momento, com a mão no batente velho de madeira, olhando para o interior vazio. Foi bom tê-los aqui, disse em voz alta para ninguém, ou para todos. Fechei a porta do chiqueiro devagar, sem bater. Entrei em casa, me lavei, troquei de roupa. Fui à cozinha fazer o café da tarde, que era hábito mais antigo do que qualquer outro da minha vida. O café das 4, que minha mãe chamava de o café do descanso, aquele que separa a lida da tarde da lida do fim do dia. Enquanto a água esquentava, fui à sala. Parei na frente da foto da Lourdes. Ela estava ali do mesmo jeito de sempre. O vestido branco simples, o paletó alugado no meu ombro, os dois rindo daquilo que não me lembro mais o quê. A foto um pouco amarelada nas bordas pelo tempo. A moldura de madeira com um canto que tinha batido uma vez e nunca fui consertar. Fiquei olhando para ela por um tempo longo, e então fiz algo que não tinha feito em 4 anos. Peguei a foto na parede. Não para tirar, para segurar. Para ter nas mãos aquela imagem que eu tinha olhado de longe durante tanto tempo, como se a distância fosse necessária para aguentar. Segurei com as 2 mãos, com cuidado, e olhei de perto. Vi coisas que de longe não via. Vi que o jeito que ela estava olhando para mim na foto não era só alegria. Havia naquele olhar uma ternura específica, daquele tipo que a gente só reconhece quando já conheceu a pessoa fundo o suficiente. O jeito que ela inclinava levemente a cabeça para o meu ombro sem encostar de verdade, como se estivesse perto por escolha, não por necessidade. O jeito que a mão dela, eu não tinha notado isso antes, estava levemente por cima da minha manga, quase imperceptível, mas lá. Ela estava feliz, e não era a felicidade de um dia especial, de vestido branco, de foto para guardar. Era a felicidade de quem está no lugar certo, com a pessoa certa, e sabe disso. O nó na garganta veio de uma vez. Desta vez, não segurei. Sentei na cadeira da sala com a foto nas mãos e deixei o choro vir. Não o choro contido de quem está verificando que é possível chorar, mas o choro de verdade, que vem de fundo,
que sacode os ombros, que molha a camisa. O tipo de choro que homem da roça aprende a engolir, porque aprendeu que não presta, que é fraqueza, que o trabalho não espera e a terra não pergunta se você está bem. Mas choro engolido não some. Fica acumulando no lugar onde a gente guarda as coisas que não deu conta de sentir na hora certa. 4 anos de choro engolido. Chorei por um tempo que não soube medir. Quando terminou, e terminou como tudo termina, fiquei com a foto no colo, a respiração voltando ao normal, os olhos ardendo. O sol da tarde entrava pela janela da sala e fazia uma faixa de luz quente no assoalho de madeira. As cigarras continuavam lá fora, constantes e indiferentes e perfeitas na sua constância e indiferença. Eu sei que você foi, disse para a foto, com a voz ainda rouca. Mas hoje foi um dia bom, Lourdes, desses que você gostaria de saber. Fiquei um momento mais, depois me levantei, pendurei a foto de volta na parede, fui lavar o rosto na pia da cozinha. A água fria no rosto foi boa. Aquela sensação de água fria depois de choro que é quase medicinal, que reseta alguma coisa. O café tinha passado da fervura. Fiz de novo, desta vez com atenção, e tomei quente, de pé na janela da cozinha, olhando o terreiro que o sol já pintava de dourado escuro com a tarde avançando. Naquela noite, liguei para os 2 filhos. Primeiro para o Carlos, do Sul. Quando ele atendeu, eu disse, vendeu os 3 hoje. Ele ficou um momento em silêncio. Depois, e aí? Deu bem, pagou as dívidas, sobrou para o ano. Pai, que bom. A voz dele tinha aquele alívio específico de filho que carrega a preocupação com o pai, que mora longe sozinho e não fala muito. Que bom mesmo. Fiz uma pausa. Carlos, você tem plano de vir para cá esse ano? Outra pausa. Essa mais longa. Eu estava pensando em falar isso para você. Dezembro estava nos meus planos. Posso tentar antecipar se quiser. Não precisa antecipar. Dezembro tá bom. Mas vem, hein? Vou, pai. Prometo. Desliguei, liguei para o mais novo, o Pedro, que morava na capital. Com ele a conversa foi mais curta. Ele estava saindo, a vida da cidade não para. Mas antes de desligar ele disse, pai, você está diferente. Como assim diferente? Na voz. Você está diferente na voz. Pensei um momento. Acho que estou. É bom diferente? Acho que sim. Então tá bom, disse o Pedro, e desligou com aquela praticidade afetiva de filho mais novo que demonstra amor de um jeito que parece pouco, mas não é. Fiquei com o telefone na mão depois de desligar, sorrindo para o aparelho de um jeito que ninguém ia ver, que era exatamente a melhor audiência para aquele sorriso específico. Depois do jantar, fui à varanda. Era noite de lua boa, daquelas que iluminam o campo com uma claridade prateada que faz as coisas terem sombra e profundidade mesmo sem sol. O pasto à frente da fazenda estava manso, o gado deitado no longe, os grilos e as cigarras construindo aquela sinfonia noturna que é o som mais constante da minha vida desde que nasci e que nunca aprendi a não ouvir, como se fosse silêncio. Sentei na cadeira de palha que está na varanda desde que meu pai a pôs ali, e que eu nunca troquei, porque é daquelas cadeiras que existem antes de qualquer memória que você tem e que, por isso, parecem parte da estrutura do lugar. Pensei na feira. No silêncio do leilão quando os 3 entraram na passarela, nos lances subindo, no martelo batendo, no abaixar de cabeça de Raimundo Ferraz. Pensei nos últimos 4 meses, na madrugada da chuva, na ponte alagada, no caderno de anotações com a letra irregular, no doutor Arlindo dizendo, você fez bem, com aquela simplicidade que valeu mais que discurso, no Carlos dizendo que a mãe teria gostado. E pensei no que tinha mudado em mim, porque tinha mudado. Não de um jeito dramático, não de um jeito que alguém de fora conseguiria descrever com exatidão, mas mudado do jeito que as coisas importantes mudam,
por dentro, silenciosamente, sem anúncio, de tal forma que um dia você está sentado na varanda de noite e percebe que o peito está diferente, que o ar entra de um jeito diferente, que o horizonte parece diferente não porque a paisagem mudou, mas porque seus olhos estão olhando de um lugar diferente de dentro. Tinha passado 4 anos parado no luto da Lourdes de um jeito que não era luto de verdade, era paralisia. Luto de verdade dói, mas move. O que eu estava fazendo era ficar parado onde ela tinha sido, como se movimento fosse traição, como se continuar vivendo fosse uma forma de concordar com a ausência dela. Os 3 porcos tinham me tirado da estátua, não de um jeito intencional. Eles não tinham intenção nenhuma além de sobreviver, que é a intenção mais honesta que existe. Mas ao exigir que eu me movesse, que eu decidisse, que eu ficasse quando era mais fácil ir embora, que eu cuidasse com atenção de algo que o mundo havia descartado, ao exigir tudo isso, eles tinham me obrigado a voltar a ser um homem que faz parte do mundo que habita, não um fantasma que apenas passa por ele. A Lourdes não teria querido que eu ficasse paralisia. Eu sabia disso. Sabia havia 4 anos. Mas saber e conseguir são coisas diferentes, e às vezes a gente precisa de uma razão concreta, com peso e cheiro e barulho, para sair do saber e entrar no conseguir. Olhei para o céu. Lua cheia, estrelado daquele jeito do interior que cidade nenhuma copia, com a Via Láctea visível em noite limpa como era aquela. Um céu que a Lourdes gostava de olhar. Ela ficava na varanda, quando tinha lua boa, às vezes em silêncio, às vezes falando baixinho, como se o céu pudesse ouvir. Fizemos a virada, Lourdes, disse para o céu. O vento passou no capim, com aquele som de palha roçando palha, que é o som mais antigo que conheço. As cigarras continuaram. Um sapo cantou lá longe, depois outro mais perto, aquele canto de sapo que começa um e vira coro, sem que ninguém dê a ordem. Fiquei na varanda até a lua mudar de posição no céu. Depois entrei, apaguei a luz e dormi. Profundo, sem pesadelo, sem aquela sensação de peso no peito que acordava comigo havia 4 anos. Só dormi. De manhã cedo, antes do café, fui ao chiqueiro. Abri a porta. O interior vazio me recebeu com aquele cheiro de palha e terra úmida que 4 meses de presença tinham imprimido nas paredes de madeira. Entrei, fui até o canto onde Brasa costumava ficar e me agachei no chão. Passei a mão na palha amassada. Ainda tinha o calor residual que a memória do corpo guarda em certos lugares. Aquele calor que não é temperatura, mas é presença acumulada. Fiquei agachado ali por um momento, a mão na palha, ouvindo o silêncio vivo do chiqueiro vazio. E senti, com uma clareza que não precisava de explicação, que aquele chiqueiro precisava de novos hóspedes. Não porque eu precisasse do dinheiro. Agora eu tinha fôlego, tinha como planejar. Não porque eu precisasse provar algo a alguém, aquilo já estava provado, e para quem importava. Mas porque eu tinha reaprendido nesses 4 meses que cuidar é o jeito que eu sei estar no mundo. Que ter algo que depende de mim não é peso, é âncora, é o fio que me mantém conectado ao dia seguinte, ao próximo amanhecer, ao próximo balde de água limpa às 6 da manhã. Sem isso, eu era fantasma. Com isso, era fazendeiro. Levantei, sacudi a palha da mão, olhei ao redor do chiqueiro uma última vez. Valeu, disse, e fui fazer o café. Capítulo 8. O que ficou? Depois que eles foram. Em breve. Quer que eu continue? Continue 2 com 48, capítulo 8. O que ficou? Depois que eles foram, tem uma frase que meu pai dizia toda vez que o ano virava. Ele dizia, o que a terra guarda, a terra devolve com juros. Falava de plantio, de chuva, de ciclo de lavoura. Mas eu cresci achando que ele falava de mais do que isso, que falava de tudo que a gente põe no mundo com cuidado e com honestidade e que de algum jeito, com o tempo que o tempo precisa,
volta multiplicado de um jeito que não era possível prever quando você estava agachado na terra colocando a semente. Demorei a vida inteira para entender que ele tinha razão. Entendi de vez num chiqueiro vazio, com a mão numa palha amassada, numa manhã de sol limpo em Santa Lúcia do Norte. As semanas que vieram depois da feira foram diferentes de todas as semanas dos últimos 4 anos. Não foi de repente. As coisas boas raramente são de repente, ao contrário das ruins, que caem sem pedir licença. Foi gradual, como a manhã chegando, que você não consegue apontar o exato momento em que o escuro virou claro, mas em algum ponto percebe que a luz já está presente há tempo. Comecei a acordar com vontade de acordar. Isso pode parecer pouca coisa para quem nunca perdeu essa vontade. Mas quem sabe o que é abrir os olhos e sentir o dia como um peso antes mesmo de sair da cama? Quem sabe isso, sabe o quanto muda quando o acordar volta a ser neutro, ou melhor que neutro, quando tem algo pequeno e concreto esperando do outro lado da manhã. O café da manhã voltou a ser passado na hora. O pão voltou a ter manteiga todos os dias, não só quando eu lembrava de comprar. A janela da sala que não fechava direito. Aquela que eu deixei torta por 2 anos, porque consertar exigia trazer um carpinteiro. E trazer um carpinteiro exigia me importar com a casa de um jeito que eu não conseguia. Eu mesmo consertei numa tarde de sábado, com formão e parafuso, levando mais tempo do que um carpinteiro levaria, mas fazendo pequenas coisas, que são as maiores coisas. O Carlos veio em dezembro, como prometeu. Chegou numa sexta-feira à tarde, com uma mala que parecia grande demais para 10 dias de visita. Sinal de que estava planejando ficar mais do que 10 dias, o que eu não perguntei para não dar chance de ele reconsiderar. Desembarcou do ônibus na rodoviária da cidade com aquele jeito do sul que ele tinha pegado ao longo dos anos, mais reto na postura, mais comedido nos gestos, mas com o sorriso que era da Lourdes, igualzinho, daquele que chega antes da gargalhada. No caminhão, vindo para casa, ficamos um tempo em silêncio confortável. O tipo de silêncio que pai e filho têm quando estão bem, diferente do silêncio de quando estão mal, que tem textura de coisa não dita prestes a cobrir tudo. Está diferente aqui, disse ele a certa altura, olhando pela janela. O que está diferente? Ele pensou. Você. A fazenda parece a mesma. Você está diferente. Você é o segundo a dizer isso. Quem foi o primeiro? Seu irmão. O Carlos ficou um momento olhando para a estrada. Depois disse, é bom diferente, pai. Eu sei. Mãe estaria feliz. Não respondi, mas pus a mão no ombro dele rapidamente. 1 segundo. Aquele gesto de pai que não é abraço, mas é tudo que um abraço é. E ele entendeu porque filho de homem do interior aprende cedo a ler o que vem nos gestos que o pai não sabe fazer com palavras. Chegamos em casa com o sol descendo. Eu fiz o café. Ele colocou a mala no quarto que tinha sido o dele quando criança e que eu nunca descaracterizei. Sempre com a cama feita, sempre esperando, que era uma forma de fé que eu nem sabia que praticava. Depois da janta, fomos os dois para a varanda. Ficamos em silêncio por um bom tempo, os dois olhando o campo. A lua ainda não tinha nascido e o céu estava todo em estrelas. O Carlos tinha um copo de café na mão, eu tinha o meu, e a noite estava com aquela temperatura boa de dezembro no interior, quente, mas não abafado, com um vento que chegava de vez em quando e passava como afago. Me conta dos porcos, disse ele de repente. E eu contei tudo do começo, o curral abandonado atrás da terra dos Queiroz. O som que ouvi antes de ver, os 3 com as costelas aparecendo, a corda na carroça, a estrada de terra, as gargalhadas. O Raimundo Ferraz no balcão da agropecuária, decretando que eu tinha perdido o resto do juízo. A madrugada da chuva com o joelho na lama. A ponte alagada com a água passando por cima do assoalho do caminhão. O pneu furado na tempestade. O Brasa bebendo água pela primeira vez.
O valente engordando primeiro. O doutor Arlindo dizendo, você fez bem. O leilão, o silêncio do público, os lances subindo, o martelo batendo, o abaixar de cabeça de Raimundo Ferraz. O Carlos me ouviu sem interromper uma vez sequer. Quando terminei, ficamos em silêncio por um tempo. Sabe o que eu acho, pai? Disse ele, com a voz do jeito que fica quando uma pessoa está falando de verdade. O quê? Acho que você não salvou 3 porcos. Acho que eles salvaram você. Fiquei olhando para o campo escuro por um momento. Acho que foi os 2, disse no final. O Carlos acenou com a cabeça devagar, como quem confirma algo que já achava, mas queria ouvir confirmado. É melhor assim, disse ele, quando é os 2. O Pedro veio no Natal com a namorada que eu ainda não conhecia. Era uma moça da capital, filha de família do Nordeste, com aquele sorriso aberto que o Nordeste coloca nos filhos que cria com alegria. Chegou na minha casa, olhando para tudo com aquela curiosidade educada de quem quer entender um mundo diferente do que conhece. No primeiro dia, ela foi comigo ao curral ver o gado. Ficou do lado de fora da cerca olhando, perguntando os nomes dos animais. Que gado não tem nome em geral, mas eu expliquei como a gente identifica pelo número da orelha e pelo jeito. E ela foi ouvindo com atenção genuína, que me pareceu coisa rara. Na tarde do dia seguinte, ela foi sozinha até o chiqueiro vazio. Eu a vi pela janela da cozinha. Ficou um tempo na frente da porta fechada, olhando para ela, e depois abriu e entrou sozinho. Ficou lá uns 5 minutos. Saiu, fechou a porta, voltou para a casa. Na janta ela disse, Seu Antônio, o Pedro me contou a história dos 3 porcos. Posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor sente falta deles? Pensei. Sinto falta do que eles representavam. Não dos animais em si. Eles estão bem, estão num lugar bom, mas daquele período, de ter aquela razão todo dia de manhã. Mas o senhor ainda tem razão todo dia de manhã. Olhei para ela. Como assim? O senhor acordou hoje de manhã e fez café, consertou o portão do gado, foi verificar a cerca do pasto. Tem razão toda manhã. Só que agora ela não precisa mais de 3 porcos para existir. Agora ela é o senhor mesmo. O Pedro estava do outro lado da mesa olhando para mim com aquele sorriso de quem não ia dizer nada, porque a namorada tinha dito melhor do que ele diria. Fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Janeiro chegou com calor forte e com uma novidade que eu não esperava. O doutor Arlindo apareceu numa tarde com um casal de jovens porcos, filhos de uma criação que tinha passado por dificuldades e que o dono tinha precisado reduzir. Eram saudáveis, não era caso de recuperação. Mas o doutor Arlindo tinha pensado em mim, disse ele, porque sabia que eu tinha mão boa e chiqueiro vazio. Perguntou se eu tinha interesse. Fiquei olhando para os 2 animais jovens na carroceria da caminhonete dele. Saudáveis, olhos vivos, aquela energia de bicho novo que ainda não sabe bem o que o mundo vai exigir dele. Tem nome? Perguntei. O doutor Arlindo deu uma risada curta. Não, você que dá. Fiz uma pausa curta. Eu fico com eles. Descarregamos os 2 no chiqueiro. O doutor Arlindo ficou mais um tempo, tomou um café, conversou sobre o mercado, sobre o tempo, sobre aquelas coisas que homem da roça conversa quando está bem e tem tempo. Antes de ir embora, parou na porta da varanda e me olhou por um momento. Você sabe que aquela história sua rodou, né? Que história? Os 3 porcos, o leilão, o resultado. Ele fez uma pausa. Tem gente que passou a te citar como exemplo. Não muita gente, não de um jeito que vai chegar em jornal, mas gente que criava e estava desanimada, que estava pensando em vender a fazenda, em ir embora, que ouviu o que você fez e ficou. Não soube o que dizer. Não fiz para ser exemplo, disse no final. Eu sei. Por isso é bom exemplo. Foi embora com aquela objetividade de sempre. Fui ao chiqueiro novo dar uma última olhada antes de escurecer. Os 2 animais jovens estavam explorando o espaço, curiosos e sem medo,
fazendo aquele barulho de bicho novo que está conhecendo o território. Fiquei na porta os observando por um tempo, com o último sol do dia chegando pelo lado oeste e tingindo tudo de um dourado avermelhado que o interior tem nas tardes de verão. Pensei no que o Dr. Arlindo tinha dito. Não tinha feito para ser exemplo. Tinha feito porque era a coisa certa e porque a Lourdes não passava por bicho sofrendo sem fazer alguma coisa e porque eu precisava de uma razão para acordar e não sabia ainda que precisava. Tinha feito por motivos que no começo eu mesmo não entendia, que foram ficando claros aos poucos, como essas manhãs de neblina que você não vê o campo inteiro de uma vez, mas vai enxergando conforme a luz aumenta. Mas se alguém tinha ficado na terra por causa daquilo, se alguém que estava desanimado tinha encontrado naquela história uma razão para continuar, então os três tinham feito ainda mais do que eu sabia. Tinham alcançado lugares que nunca pisaram. Brasa, que quase não sobreviveu à primeira semana. Estrela, com o brilho teimoso nos olhos. Valente, que engordou primeiro e puxou os outros. Fui à sala naquela noite. Fiz o que tinha me tornado hábito desde o dia da feira. Parei na frente da foto da Lourdes, desta vez sem a distância de antes, sem o cuidado de quem se protege. Só fiquei olhando, com a naturalidade de quem conversa com alguém que está presente de um jeito diferente, mas presente. Trouxe 2 novos, disse para ela. Ainda não tem nome. Vou pensar. O vento passou pela fresta da janela que eu tinha consertado, mas que ainda deixava passar um fio de ar, porque madeira velha é assim. Você conserta uma coisa e ela encontra outra forma de respirar. Um fio de vento que moveu levemente a cortina de voile que ela tinha escolhido há mais de 20 anos numa feira de São João. Sorriei para a foto. Você escolheu bem essa cortina, disse. Fui dormir. Nas semanas seguintes, fui entendendo aos poucos o que aqueles 4 meses tinham depositado em mim de um jeito que só o tempo consegue revelar. Tinha aprendido, ou talvez reaprendido, que cuidar de algo vulnerável é um dos atos mais completos que um ser humano pode praticar, não porque é heróico, não porque exige sacrifício extraordinário, mas porque exige presença. Presença de verdade, do tipo que não admite piloto automático, que pede que você esteja ali de corpo e de atenção e de intenção, todo dia, mesmo nos dias em que o corpo não quer e a atenção foge e a intenção está cansada. Tinha aprendido que a opinião dos outros é barulho externo, que parece interno, porque a gente deixa entrar. Que Raimundo Ferraz tinha toda a autoridade de um homem rico e nenhuma autoridade sobre o que era certo fazer naquele momento. Que o riso da venda era o riso de quem não foi ao curral abandonado, não ficou na chuva, não atravessou a ponte. Era o riso de quem julgava de fora um processo que não entendia porque não tinha a coragem de participar. Tinha aprendido que luto não tem prazo, mas tem parede. E que parede de luto não é para ficar parado do lado de dentro esperando ela cair sozinha. É para você, com as próprias mãos, encontrar uma porta. Nem que essa porta seja um chiqueiro velho num fundo de quintal. Nem que a chave seja uma corda e 3 porcos quase mortos encontrados numa tarde de outubro. Tinha aprendido, acima de tudo, que a Lourdes não foi embora de todo. Ela foi do jeito que as pessoas fisicamente vão, que é definitivo e que dói de um jeito que não passa completamente nunca, e eu aprendi a fazer as pazes com esse não passar completamente. Mas o jeito que ela olhava para o mundo, o que ela ensinava por viver, aquilo não foi com ela. Ficou. Ficou em mim sem que eu percebesse, embaixo do peso do luto, esperando que eu parasse de estar em cima dele para descobrir que estava lá. Ficou naquele instinto de não passar por bicho sofrendo sem fazer alguma coisa. Ficou no café passado na hora. Ficou na janela consertada e na cortina de voile que ela escolheu e que ainda se movia com o vento. Ficou no sorriso do Carlos, que era igualzinho ao dela. Ficou. Numa manhã de fevereiro, passei pela venda do Geraldo buscar sal grosso e uma garrafa de óleo.
O dito Canela estava lá, na cadeira de sempre. O Zé Pequeno não estava. Soube depois que tinha ido visitar um filho na cidade. O Bidu estava no mesmo assento, com o mesmo copo de refrigerante morno. Quando entrei, o dito Canela me cumprimentou com mais calor do que de costume. Antônio, tô sabendo que você pegou mais 2. Peguei. Vai criar de novo? Vou. Ele acenou com a cabeça devagar, aquele acenar de homem do campo que é aprovação e reconhecimento e respeito comprimidos num gesto pequeno. É bom ter alguém que sabe o que está fazendo na região, disse ele. Paguei o sal e o óleo. Peguei o troco. Boa tarde, seu dito. Boa tarde, Antônio. Saí. Na calçada de terra batida, na frente da venda, parei por um instante e olhei para a rua principal de Santa Lúcia do Norte. O calor do começo da tarde, as casas baixas com as janelas abertas, uma criança de bicicleta atravessando a rua sem olhar, 2 mulheres conversando na sombra de uma árvore grande na esquina de sempre, o lugar de sempre. E eu, de volta nele de um jeito que havia muito tempo não estava. Não como fantasma que passa, mas como homem que pertence, que faz parte, que vai estar aqui amanhã e no outro dia, e vai continuar acordando com o galo e fazendo o café, e indo ao chiqueiro e consertando a cerca e olhando o céu antes de qualquer coisa para saber se vai chover. Fui para o caminhão, liguei o motor e voltei para a fazenda. Hoje, quando me pedem para contar aquela história, e às vezes pedem, o doutor Arlindo tinha razão que ela rodou de boca em boca. Eu começo sempre pelo mesmo lugar. Começo pelo riso. Porque o riso é o começo honesto da história. Não o meu sofrimento, não o drama, não a grandiosidade de nada. O riso das pessoas quando me viram atravessar a estrada de terra com 3 porcos quase mortos amarrados na carroça é o começo, porque é o que resume o que eu estava enfrentando, não só a situação deles, mas a minha própria. Eu era um homem parado, parado no luto, parado na rotina, parado naquele tipo de vida que continua acontecendo ao redor, mas que você não habita de verdade. E o riso das pessoas era o som do mundo confirmando que eu deveria continuar parado, que tentar algo diferente era loucura, que apostar em coisa morrendo é coisa de quem perdeu o juízo. Mas eu aprendi, naqueles 4 meses, que às vezes o que o mundo chama de loucura é só coragem com mau marketing, que bicho morrendo pode ser bicho que precisa de alguém que fique, que fazendeiro viúvo com 10 alqueires e caminhão velho pode ter exatamente o que é necessário ter. Não dinheiro, não prestígio, não sabedoria de livro, mas mão que não larga, coração que não fecha, e a teimosia que a Lourdes chamava de minha virtude, mais irritante e mais bonita ao mesmo tempo. Que o silêncio de Raimundo Ferraz valeu mais, no final das contas, do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Que o abaixar de cabeça de um homem acostumado a ter razão é um dos sons mais silenciosos e mais altos que existem, e que às vezes, não sempre, não com garantia, não com fórmula, a vida prepara uma virada no exato momento em que você resolve não desistir de algo que o mundo inteiro já deu como perdido. Não sei o nome disso. Não sei se é fé, se é destino, se é apenas a consequência natural de persistência com cuidado. Não preciso saber o nome. Sei que 3 porcos que mal conseguiam ficar em pé, encontrados num curral abandonado, numa tarde de outubro, me devolveram a mim mesmo. E isso basta. Isso é o suficiente para uma vida. Essa manhã, acordei antes do galo. Fiz o café novo. Tomei na janela, olhando o terreiro que o sol ia clareando aos poucos. Fui ao chiqueiro. Os 2 novos me olharam pela fresta da porta, com aqueles olhos de bicho jovem que ainda não sabe o que esperar do mundo. Abri o balde de água limpa. Abri a porta. E entrei. Fim.